Esse é, sem dúvida, um dos cenários mais complexos para qualquer profissional de emergência. Um incidente com múltiplas vítimas. Quando o caos se instala, o que a primeira equipe de suporte básico que chega na cena deve fazer? É o que a gente vai entender agora. Vamos tentar visualizar a situação. Sirenes, uma confusão de sons, gritos, dezenas de pessoas precisando de socorro. O instinto natural, o primeiro impulso, é correr para ajudar a primeira vítima que se encontra. Só que num incidente dessa proporção, essa atitude, por mais bem intencionada que seja, não é a que salva mais vidas. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Com poucos recursos ali no início, uma necessidade muito maior que a capacidade de atendimento, a primeira decisão vai ditar o rumo de toda a operação. Então, por onde exatamente se começa? E aqui vem o ponto central, que pode até soar estranho no começo. Antes de qualquer atendimento médico, a prioridade absoluta é uma só: estabelecer o controle da cena. É preciso organizar o caos. Esse é o verdadeiro primeiro passo para salvar vidas. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o tamanho desse desafio. Para a gente poder agir do jeito certo, primeiro é preciso compreender a dimensão do problema e a mudança de chave, de mentalidade que ele exige de todo mundo. Essa aqui é a definição técnica. Um incidente com múltiplas vítimas, o famoso IMV, acontece exatamente no ponto em que a demanda por socorro explode e ultrapassa a oferta. A questão não é só o número de feridos, sabe? É essa relação, a balança entre a necessidade e os recursos que se tem na mão naquele momento. E isso nos leva a uma mudança de pensamento fundamental. No dia a dia, no atendimento a uma vítima só, todos os recursos se voltam para ela. No IMV, o foco muda completamente para o coletivo. O objetivo passa a ser fazer o melhor para o maior número de pessoas possível. Certo, a equipe de suporte básico chegou. E agora? O que fazer antes mesmo de se aproximar da primeira vítima? Pode acreditar, essa fase inicial é talvez a mais crucial de toda a operação. Pode parecer estranho dizer isso, mas é a pura verdade. Antes de tocar em qualquer pessoa, a primeiríssima ação é com o rádio. É a comunicação com a central de regulação que vai acionar todo o sistema de resposta, que vai trazer os reforços que são essenciais para controlar a situação. Então, na prática, o processo se resume a estes 4 passos imediatos. Primeiro, garantir que o local seja seguro, principalmente para os próprios socorristas. Segundo, a primeira equipe que chega assume o comando inicial. Alguém tem que liderar. Terceiro, uma avaliação rápida da cena, para entender o tamanho do problema. E quarto, a comunicação clara e objetiva para a central, informando o que aconteceu e de quantos recursos extras será preciso. Bom, com a cena minimamente controlada e os reforços já a caminho, aí sim chega a hora de abordar as vítimas. Mas, como decidir quem atender primeiro? É exatamente aqui que entra a principal ferramenta para organizar esse processo: a triagem. O método START é basicamente o padrão ouro para esse tipo de situação. Ele foi todo pensado para ser o quê? Rápido, simples e muito eficaz. Ele permite que as equipes de suporte básico, como técnicos de enfermagem e condutores socorristas, classifiquem um número grande de vítimas em pouquíssimo tempo, usando critérios bem objetivos. O sistema é bem visual, ele usa 4 cores para sinalizar a prioridade de cada um. O vermelho é para aqueles casos gravíssimos que têm chance de sobreviver, mas que precisam de atendimento para ontem. O amarelo é para os feridos graves, mas que aguentam esperar um pouco. O verde é para os feridos leves. E, por fim, o cinza ou preto para as vítimas que, infelizmente, já não apresentam sinais vitais. Agora vamos ver como isso funciona na prática, no meio da confusão. O processo todo é uma sequência bem lógica de perguntas e avaliações super rápidas. A primeiríssima etapa é a mais simples e a que mais agiliza o processo. O socorrista chega na cena e, em voz alta, de forma clara, pede para que todos que conseguem andar sozinhos se dirijam a um local seguro que já foi pré-determinado. Todo mundo que consegue se levantar e caminhar é imediatamente classificado como verde. São as chamadas vítimas que caminham. Só essa ação já tira um número enorme de pessoas da área de maior risco e permite que a equipe foque em quem está em situação mais grave. E para todas as outras vítimas, aquelas que não conseguiram caminhar? A avaliação segue um mnemônico de 3 letras, o RPM, que significa respiração, perfusão, que nada mais é que a circulação do sangue, e o nível de consciência, o estado mental da pessoa. A primeira checagem, a mais vital, é a respiração. O socorrista se aproxima, faz a abertura das vias aéreas da vítima e observa: ela está respirando ou não?
Aqui temos duas possibilidades. Se mesmo depois de abrir as vias aéreas a vítima não voltar a respirar, ela é classificada como cinza ou preto. Agora, se ela está respirando, mas de forma muito acelerada, acima de 30 vezes por minuto, isso é um sinal claro de gravidade. A classificação é vermelho. Ok, e se a vítima está respirando sozinha e numa frequência normal, ou seja, abaixo de 30 por minuto, aí a gente passa para os 2 últimos passos da avaliação rápida. A perfusão é checada de um jeito bem rápido, pela presença de pulso na artéria radial, ali no punho. Já o nível de consciência é avaliado com um comando simples, algo como aperte a minha mão. Se a vítima não tiver pulso radial ou não conseguir seguir esse comando simples, ela é vermelho. Agora, se ela passa nesses 2 testes, a classificação dela é amarelo, ou seja, é grave, mas pode aguardar o atendimento definitivo. Ao final desse processo, que precisa durar menos de 1 minuto por vítima, aquela cena caótica começa a ter alguma ordem. As vítimas estão separadas por cores e as equipes de reforço que chegam já sabem exatamente para onde direcionar seus esforços. Então, para a gente resumir as lições mais importantes, a comunicação vem antes de qualquer outra coisa. A triagem sistemática é a ferramenta que transforma o caos em ordem. E o objetivo final é sempre, sempre o maior bem para o maior número de pessoas, mesmo que isso signifique tomar decisões extremamente difíceis. E com isso, fica uma reflexão. A preparação de verdade para um desastre não está só nos equipamentos ou nas técnicas. Ela está no treinamento de um sistema de resposta, um sistema que coloca o controle e a organização em primeiro lugar. A capacidade de seguir um protocolo como esse, sob uma pressão inimaginável, é o que, no fim das contas, realmente faz a diferença.